Olá, internautas que acompanham o canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais um programa Dicas de Leitura Espírita. No momento, nós estamos tratando da obra do médium espírita carioca José Raul Teixeira e das obras ditadas pelo Espírito Camilo, o seu guia espiritual, o seu mentor que o acompanha. Hoje nós vamos tratar de uma obra especial, que dá continuidade que nós tratamos no último programa, e mostra a preocupação do Espírito Camilo com as questões que nos afetam no dia a dia. Uma característica do Espírito Camilo é a sua preocupação com as questões que nos afetam diariamente. E valendo-se da excelente base que ele tem com José Raul Teixeira, que é doutor em educação, ele nos traz hoje uma obra, nós queremos divulgar, difundir e pedir já desde o começo que todos os nossos internautas amigos consultem, compulsem, é uma obra também curta, não são tantas páginas assim, que é escrita de uma forma bastante suave, perguntas e respostas, perguntas feitas por companheiros do movimento espírita em diferentes casas espíritas que foram compiladas e respondidas pelo Espírito Camilo. O título do livro já é por si só muito estimulante. Desafios da educação. Quem não enfrenta problema na educação? No último programa, nós falamos desafios da vida familiar. Hoje, nós estamos falando de desafios da educação. Quem que não enfrenta problemas para educar os filhos, particularmente nos dias de hoje? Um mundo polarizado, cibernético, tecnológico, onde temos as questões envolvendo o uso dos equipamentos, né? A maneira como lidar com os filhos, os pais trabalhando fora, a escola, como é que se comporta com a escola, como é que nós fazemos frente a variados desafios. Então, o Espírito Camilo nos propõe reflexões acerca de vários temas, nós vamos aqui, evidentemente, elencar alguns temas, algumas questões que nós julgamos importantes. Já na introdução, o Espírito Camilo alerta que a educação tem sido preterida. Né? No mundo de hoje, a educação tem sido preterida. Antigamente se dizia que as famílias, os pais eram muito rigorosos, os pais viviam para os filhos, que não pode ser assim, que tem que ter mais liberdade, tem que abrir mão de certas coisas, e foi se vendo uma terceirização da educação dos filhos. Evidentemente, que não é filho, que não é fácil educar. Eu queria fazer uma ressalva, lembrando que eu estou fazendo comentário, eu sou pai de 3 filhos adultos. Então, antes que alguém pense, não tem filho, não, eu tenho 3 filhos, 6 filhos criados, né? Então a gente tem a experiência, por isso que estou educando o livro, porque falou caro para mim vários aspectos desse livro, quando ele foi lançado, em 1995, ele foi lançado, foi muito importante para mim, que naquela época os meus filhos eram pequenos, né? Então, nos orientou. E interessante que quando eu fui olhar o livro para poder trazer a divulgação, eu vi quanto que ele é atual, né? Então, o Camilo escreveu um livro em 1995, com perguntas da época, mas ele é muito atual. Ele está tratando de questões que nos afetam hoje, afetam aqueles que estão tendo filho, né? Já vão acompanhar os meus netos, e por aí vai. Então, é muito relevante nós pensarmos na questão da educação. Na verdade, vem sendo desprezada, terceirizada, para babá, para a secretária que trabalha em casa, para a escola, para os amigos, para a família dos amigos, né? Porque há um conflito muito grande em termos de tempo, né? A questão do tempo pega hoje, né? Como é que eu vou fazer com o tempo? Ora, não tem muito segredo, né? A vida nossa é pautada pela família, trabalho e religião. No meio está o lazer. O lazer aí é teatro, festa, balada, restaurante, streaming, Netflix. Está no meio, está tudo junto e misturado. Mas não, com certeza, quando os filhos são pequenos, o tempo diminui, não tem por onde fugir. O casal passa a dividir o seu tempo com aqueles que Deus lhes confiou. Qual a missão mais importante do espírito encarnado? Pergunta Kardec aos espíritos, em O Livro dos Espíritos. E a resposta é direta: a paternidade.
nós assumimos o compromisso de reencarnar com aqueles espíritos. Ó, nós vamos antes de você, nós vamos nos casar e depois vocês virão. Nós vamos cuidar de vocês. Cuidar, zelar, empurrar para a vida. Isso requer investimento de tempo. Não se fala em investimento material, que esse é secundário em relação ao tempo, ao carinho, à afetividade, estar junto. Então, são reflexões profundas que nós precisamos ter, que o Espiritismo nos traz. E o Espírito Camilo vem tratar dessa questão, ele diz assim, ó, educação desdenhada e menosprezada nesta época de tecnologia, de cibernética e de domínio econômico, marcados por aterrorizante e ácido materialismo, que acaba afetando as angústias, né, que vem depois. Ele diz aqui, ó, trabalhamos para demonstrar que as referidas interrogações representam verdadeira ânsia de aproveitar ao máximo as experiências cotidianas, enquanto se encontram pelas veredas terrenais. Ácido, né? Materialismo, sempre o materialismo por detrás de tudo, que questiona a família, questiona a educação, questiona tudo, mas não oferece solução para nada. Diz que a vida não existe depois da morte, que tudo acaba. Aí, quando se depara com a vida depois da morte, fica desesperado, apavorado, porque essa é a realidade. Evidente que a vida tem que existir, não há condição de ninguém pensar em termos de vida hoje, de mundo, com tudo que está na mesa, colocado na mesa, não tem como você dizer, não tem vida após a morte. Imagina, eu acho que tem. Qualquer pessoa de bom senso já sabe disso. Então, se eu tenho vida após a morte, peraí, o que eu estou fazendo aqui? O que os filhos estão fazendo? Então, o caminho traz essas reflexões, alertando que somente a educação poderá reformar os homens. Não adianta eu pegar bandeira, sair para a rua, faixa, manifestar, fazer um monte de coisa, se eu não educar o que está em casa. Somente pela boa escola, pela boa educação, pela devoção dos pais, dos responsáveis, por moldar o caráter, corrigir, que desgasta, né? Ixi, a vida como desgasta. Mas tem que estar ali, fazer a tarefinha, cobrar ajuda, vai ficar de castigo, vai estudar, vai fazer aquilo, está em cima, cadê sua nota, eu quero saber, ir na reunião da escola, participar das atividades dele, lá levar para a escolinha de futebol, para a escolinha de vôlei, para a escolinha de dança. Tudo isso faz... mas aí não me sobra tempo, não sobra mesmo, meu amigo. Não dá tempo nem de cortar cabelo, não dá tempo de ir na salão de beleza, não dá tempo de fazer nada. É assim. Mas o investimento está ali. Eu estou investindo só assim que eu vou mudar o mundo, formando seres responsáveis, equilibrados, ponderados. Consequência disso, o caminho trata de vários aspectos. Ele trata da infância, ele vai tratar da adolescência, ele vai tratar da honra de procriar, né? Educação e casamento, como que isso reflete. Ele trata da parceria, né? Na gestação, ele dá ele envolve a gestação, ele dá uma visão da gestação da mulher que é maravilhosa. Puxa vida, olha aqui, até que inveja da mulher, porque ele coloca de uma forma a gestação, é uma honra, é a honra de trazer dentro do ventre a criatura mais perfeita de Deus. Deus confia para a mulher carregar no seu ventre 9 meses o ser mais perfeito, o ápice da criação divina. Olha que coisa maravilhosa. Ele fala de celeste parceria entre a mulher e Deus. Meu Deus do céu, que coisa linda. Né? Trazendo esse olhar diferenciado sobre o papel da mulher, né? Particularmente no mundo de hoje, onde ele vem sendo muito questionado. Né? Depois ele fala dos estágios na encarnação da Terra, que a gente precisa educar a madureza. Os idosos precisam, eu tenho sempre falado que os idosos vão ser tratados melhor dentro do movimento espírita. Nós temos um olhar para os idosos, para as pessoas que estão na aposentadoria, que já dedicaram. E hoje, outro dia, eu ouvi um parente meu comentando que ele falou assim, eu nem falo mais nada, porque parece que tudo que a gente fez não serviu para nada. E é triste, porque as gerações mais novas estão tendo dificuldade em ouvir os mais velhos, estão tendo dificuldade em dialogar com os mais velhos, aprender a ouvir, escuta o que o mais velho tem para dizer. Depois você toma as decisões, mas escute, pondera, até porque tem muita trela para amigo. Amigo não é pai, não é mãe. Né? Quem vai estar comigo depois, dizia meu pai e minha mãe sempre, é minha família. Na hora da dor, quem está junto é pai e mãe.
É avô e vó, não é amigo. Amigo vaza no mundo, cai na vida e não vai te atender quando você precisar. Então, ouvir os pais, mostrar para os adolescentes, para os jovens, para os que estão na faixa dos 30, olha, é importante ouvir os pais, os cabelos brancos dizem muita coisa, as dores, as experiências que eles passaram. Não tem muita coisa para inventar no mundo, não, inventar roda. Então, ele fala da educação da madureza, dos estágios na vida da Terra, um texto maravilhoso, com perguntas ótimas sobre esta questão. E depois ele fala da educação, né? Educação para o movimento espírita, para que nós possamos desenvolver o trabalho espírita ainda hoje. Antes de gravar esse programa, eu estava comentando com uma jovem do nosso centro espírita que estava comentando comigo algumas coisas nesse sentido, eu dizendo, é fundamental envolver-se com o movimento espírita, abrir mão na sua agenda para estar no trabalho da exposição em paz, no estudo, na reunião mediúnica, na ciência social, estudar o espiritismo diariamente. É preciso qualificar o nosso tempo na Terra e se perguntar, o excesso disso eu levo para o outro lado? Eu preciso equilibrar o tempo. Então, a educação traz uma reflexão sobre o movimento espírita. E, por fim, o Camilo traz a educação sobre questões gerais. Lá no final do livro, onde ele vai tratar de causas, de questões muito gerais que nos afetam individualmente. Então, é um livro completo na questão de educação, desafios da educação no aspecto geral. Lembrando que educação vem de educare, né? O educare, o é um prefixo latino que fala de trazer para fora. Então, são desafios para a gente trazer isso para fora, ampliando a nossa consciência perante a vida. O Espiritismo é muito rico nisso, de nos mostrar aspectos e maneiras de enxergar a vida de uma forma diferente, futura, muito moderna, muito elegante, muito clean, como eu gosto de falar, né? Soft para o espírito, mas muito rica. Então, gente, dá uma olhada nesse livro, coloca ali do seu ladinho, leia, discuta, conversa com o seu marido, com o seu parceiro, com a sua parceira, com o seu companheiro, com aqueles que estão contigo, leia o livro e você vai ter respostas que estava procurando há muito tempo. Vai lá, dá uma olhadinha. Jesus conosco sempre.